E hoje pretendo falar sobre carnaval. O que é o carnaval? Como nós compreendemos essa festa? Como o povo de Deus compreende essa festa? É uma festa cultural. E em algumas cidades do Brasil ainda não terminou. Eu soube que na Bahia, Recife e outras cidades mais, o carnaval continua. A festa, o povo ainda não compareceu sequer em casa. Estava passando aí algumas entrevistas, um jornalista falando, aqui no Rio de Janeiro ainda continua, tem blocos de rua aqui que tem gente que saiu a semana passada de casa, até agora não chegou. Veja como é que está a situação. Abram suas Bíblias, por gentileza, Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o versículo 23. O tema da nossa mensagem hoje, eu quero ser breve, porque logo depois nós teremos o testemunho de algumas pessoas que tiveram no nosso acampamento. Ver o que lá a palavra de Deus fez no coração de alguns. O tema da nossa reflexão hoje à noite é carnaval, a festa da carne ou a vida no Espírito? A festa da carne ou a vida no Espírito? Esse é o tema da nossa reflexão hoje aqui. Que tipo... Gálatas capítulo 5. Eu disse qual? Eu não disse nada? Já ia dizer que era a idade, né, irmão Manuel? Tá. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas capítulo 5, do 16 ao versículo 23. Mesmo sentados, ouçam reverentemente a leitura da palavra, que diz o seguinte, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfareis os anseios da sua natureza humana. A tradução que diz, não vão satisfazer os desejos da carne. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária daquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros, que é imoralidade, ou seja, moralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensão e divisões. Também inveja, bebedice, festanças desreguladas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus.
versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, ou seja, não há condenação para quem vive produzindo este comportamento que o fruto do Espírito produz. Não há condenação, não há lei. Então, o carnaval é conhecido como a festa da carne, ou seja, o desejo humano. Como eu já falei, em muitas cidades ainda o carnaval está rolando. Em muitas cidades do Brasil. Multidões se reúnem para festejar, para extravasar. Festas sem limite. Quando nós estávamos no retiro, tive que vir fazer algumas compras em Teresina. E o que eu encontrei de pessoas, de um jeito que a gente diz assim, poxa, como é que essas pessoas estão vivendo? Uma alegria que você percebe no semblante que não é algo espontâneo. As pessoas, em muitos lugares, as pessoas meladas, não sei se era talco, não sei, era uma coisa branca. Mas era misturado com bebida, sei lá, era uma coisa melada, uma coisa feia, nojenta. E o carnaval é isso. E agora nosso pensamento é como que o cristão, como é que nós precisamos refletir a respeito disto? Nós não podemos ignorar essas pessoas, nós precisamos orar por elas e levar a palavra de Deus de maneira que elas tenham a oportunidade de receber de Deus também a salvação que Cristo conquistou na cruz. Nós não podemos ignorar. Nós sabemos o que significa a festa da carne, que é a festa dos desejos humanos. E a festa da carne, à luz da Escritura Sagrada, nós vimos aqui. E em Romanos capítulo 8, versículo 7, diz: aqueles que vivem de acordo com a vontade da carne, constituem-se inimigo de Deus. Não é que Deus é inimigo de quem vive fazendo a vontade da carne. É quem faz a vontade da carne, ou seja, quem vive de acordo com a sua própria natureza, é que se torna inimigos de Deus. Deus vai continuar amando. Mas é impossível uma pessoa que vive de acordo com a sua vontade, segundo a Escritura Sagrada, receber de Deus a salvação. O reino dos céus é totalmente impedido, o que nós acabamos de ler aqui. Quando diz os desejos da carne, ou seja, aquilo que a carne deseja e nós procuramos satisfazer, não tem parte no reino de Deus. É muito claro isso aqui no versículo 21. Como devemos nos posicionar diante de um tempo desta cultura marcada pelos excessos? Quantas pessoas passaram a estar viciados em drogas? Quantas pessoas não adoeceram de enfermidade mortal por causa dos excessos? E quantas pessoas não morreram? Ouvindo jornais aqui em Teresina, diz que o Piauí foi o estado onde menos houve óbitos por causa da violência ou acidente automobilístico. Mas eu assistindo a notícia nos jornais, a Jovem Pan dizendo que foi o carnaval mais violento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o mais violento do Brasil. As pessoas bebiam e saíam dirigindo, tanto morreram como mataram. Quantas mulheres, a estatística também dizia quantas mulheres de 11 anos a 20 anos receberam
o teste positivo da gravidez. E olha que o carnaval ainda não acabou, em muitas cidades. Mas como é que fica uma menina de 11 anos engravidada? Participando do carnaval, de uma festa que não tem limites, uma festa de excessos. Não há nada que possa dizer, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a não ser que a pessoa tenha consciência de que Deus proíbe a vontade humana, a vontade da carne. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela recrimina isto. Para falarmos sobre as obras da carne, ela, de forma espiritualmente, o que ela produz? Infelizmente, eu estive assistindo algumas entrevistas de pessoas que estavam no Sambódromo no Rio de Janeiro. E fiquei bastante decepcionado de saber que lá havia pessoas crentes, dizendo que não tinha nada a ver, era apenas uma festa cultural que eles gostavam de assistir. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, lá para o final, diz que não somente quem vive dessa maneira, mas aqueles que concordam ou que aprovam esse tipo de vida, também não herdarão o reino dos céus. Nós não devemos desrespeitar as pessoas, precisamos amá-los, porém sem concordar com o pecado, porque o próprio Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, porque o pecado afasta o pecador de Deus, impede que ele tenha os céus após esta vida. E é por isso que Deus dá o que Ele não perdoe, desde que o pecador mude de atitude, ou seja, se arrependa. Deus o aceita como ele é, mas que ele precisa reconhecer que precisa mudar de atitude, não viver mais de acordo com a vontade da carne. Agora procurar viver de acordo com a vontade do Espírito, porque esse texto de Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, Paulo fala sobre a vontade da carne. Que ele diz que é versículo 17, mas a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Há uma luta dentro do ser humano. Essas duas forças do Espírito de Deus e a vontade humana travam essa luta dentro de cada um de nós, não importa que se você seja crente ou seja não crente. Saiba que aquilo que você mais alimentar, você vai ceder. Muitos não tentam contra a sua própria vida. Quando vê que o pecado comprometeu a família, quando vê que o pecado comprometeu alguém que a pessoa ama e que não pode reverter a situação. Porque há pecado que nós cometemos que não podemos voltar atrás. E o que deve fazer é arrepender-se. Agora, o arrependimento é um sentimento de não ter praticado. Porque o remorso, você tem esse sentimento, mas na oportunidade que você tem de repetir, você repete. Você não resiste. Durante o meu ministério, várias pessoas a gente tentou ajudar, que simplesmente sentiam remorso por causa do pecado. Eu conheci um senhor que era alcoólatra, e ele era de uma igreja, e ele disse: pastor, ore por mim. É interessante que ele não tinha vergonha. Se ele estava num bar, ele me avistava e disse: pastor, vem aqui, pelo amor de Deus, vem aqui, eu preciso do senhor. E eu não podia deixar de ir. Ele falava alto, publicamente, todo mundo via que eu era pastor, e eu não ia socorrer aquele homem, dizendo que estava precisando de mim. Eu chegava lá, ele se ajoelhava e disse: ore por mim, pastor, eu não quero mais fazer isto. E ali eu orava por ele. Eu dizia: vai para casa agora.
vá para casa, tome um banho, mais tarde eu estou na sua casa para a gente conversar. E aí, às vezes eu estava fazendo uma outra visita, e eu ia para lá, quando eu chegava lá, o homem tinha saído. Não me esperava. No outro final de semana, eu passava novamente, ele já sabia que o bar que ele estava, às vezes até eu procurava evitar passar por ali. Mas aonde ele me avistava, novamente me chamava e dizia que queria morrer porque não conseguia vencer o pecado, não conseguia mais viver porque a sua família estava lhe abandonando. E muitas vezes eu visitei, fui conversar com a sua esposa, e ela disse: pastor, nós não estamos querendo abandoná-lo. É coisa da cabeça dele, porque ele não consegue deixar de beber. O resultado é que ele morreu de cirrose. Mas teve um outro que estava na mesma situação. Eu fui visitá-lo, cheguei lá e encontrei o bêbado. Fui com a irmã deste senhor que me levou até a casa dele. E quando chegou lá, nós encontramos ele embriagado. E quando ele me avistou, ele disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, que eu quero me tornar um crente agora. Eu não quero mais continuar bebendo. E ali eu orei com ele. Quando nós saímos, a irmã dele disse assim: pastor, o João não vai saber de nada amanhã, pastor. Quando ele bebe, ele não lembra de coisa nenhuma. Eu digo: mas eu não posso recusar orar por alguém que pede oração. Isso era sábado. No domingo, eu estava passando perto da casa daquela irmã e ela disse: ó, pastor, o João. Lá vai o João. O João tinha 5 filhos. A esposa está grávida de mais um pedreiro. Ele ia na bicicleta na frente com a esposa, um no varal da bicicleta e outro no colo da esposa, e alguém mais velho estava indo noutra bicicleta, e ela disse: vão já para a casa da sogra e já volta bêbado de lá. E para nossa surpresa, quando chegamos na igreja, o João estava lá na escola bíblica dominical. E o João teve dificuldade. O João teve dificuldade para abandonar a bebida, pois ele era viciado. E o João chegou para mim e disse: pastor, eu bebi. Eu digo: eu sabia que você ia beber. E o que você sentiu? Eu senti vergonha de Deus e senti vergonha de mim mesmo. O que eu faço, pastor, para não repetir, porque eu não consigo passar de frente àquele bar que eu tinha o hábito de beber sem desejar um gole de cachaça? E eu disse para ele evitar passar por lá. Evite passar de frente a esse bar, se você tem dificuldade de não desejar o gole de bebida. E o João passou uns 3 meses passando por um espaço bem mais distante para chegar até o trabalho dele. Quase 1 quilômetro de distância a mais. O João verdadeiramente se arrependeu. E quando eu saí de Amarante, quem me substituiu na igreja foi o João. O João cresceu rapidamente no Evangelho, porque ele se arrependeu e tinha sede de Deus. Gente, o verdadeiro arrependimento é você desejar não ter praticado aquele pecado, e o verdadeiro arrependimento, você vai contra isso, você alimenta o Espírito de Deus, porque você tem desejo realmente de não cometer mais aquilo que você estava cometendo e que sabia que desagrada a Deus, entristece o coração de Deus. O fruto do Espírito é apresentado pelo apóstolo Paulo, versículo 22, a partir do versículo 22, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse último nós sabemos que é uma luta dentro de nós, mas o domínio próprio precisa existir. Não é uma coisa que você conquista num passo de mágica, num estralar de dedos, ou não é uma coisa que você consegue dizer: a partir de hoje eu vou ter domínio próprio. Mas é um exercício do dia a dia. Caiu, levanta. Você arrepender-se dos pecados, desejar não praticar mais, não significa que você nunca mais vai repetir, mas você vai desejar não fazer. E vai procurar se esquivar
daquilo que pode levar você a cometer o mesmo pecado. Como João deixou de caminhar por uma determinada estrada para andar por outra, até que ele não desejou mais tomar aquele gole de cachaça. Enquanto o mundo diz, faça tudo o que quiseres. Esse texto bíblico, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, viva guiado pelo Espírito Santo. Se você viver guiado pelo Espírito Santo, você não vai satisfazer os desejos da carne. Mas para que você não satisfaça o desejo da carne, você precisa viver guiado pelo Espírito Santo. Precisa alimentar o Espírito. Satanás, ele quer derrubar quem está de pé, então cuide. Se você tem desejo de fato de vencer o pecado, busque a ajuda do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Não há bom que vença o pecado pelas suas próprias forças. Ninguém. A vontade da carne está aí, para quem quiser, mas a vontade do Espírito também está aí para quem quiser. Meus queridos, o Senhor Deus nos libertou para nós vivermos para Ele. Desculpe. Nós não somos chamados por Deus para vivermos isolados do mundo. Mas nós não somos chamados por Deus para vivermos de acordo com o mundo. E nós podemos vencer isto. Nós podemos, porque nós temos um Deus que pode nos dar vitória. Se buscarmos Ele, e a única forma de nós vencermos de fato o pecado é somente em Cristo Jesus. Se não for através dele, qualquer pecador está condenado. O próprio Cristo, para nós encerrarmos, o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode, sim, declarar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e buscar nele a vitória que ele já conquistou. Ele já venceu o pecado por nós. Mas nós precisamos tê-lo como nosso Senhor. E isto somente o pecador individualmente. Você não pode confessar Ele como teu Senhor para outra pessoa. Não, não pode. Você pode somente confessar para você. É individual essa decisão. Somente você pode arrepender dos seus pecados. Você não pode pedir para alguém arrepender-se por você. Portanto, se deseja de fato vencer o pecado, se deseja de verdade viver de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, permita que Cristo Jesus viva de fato em você, que Ele domine o seu coração, que Ele te dê a liberdade para servir a Deus. Porque a liberdade não é para nós fazermos o que quisermos. A liberdade é para nós servirmos a Deus. Porque sem Cristo somos incapazes de servir a Deus. Mas você pode fazer essa decisão hoje aqui, agora. Portanto, eu quero fazer esse convite a você. Você que ainda não fez essa decisão, essa declaração de fé, declarando Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Hoje à noite você pode tomar essa decisão de declarar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador.